É um time que bate de frente com o Flamengo de 2019, por exemplo. Difícil o Bozelli continuar com um espaço ali. Entre os grandes, eu acho que o Santos é o menos preparado. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu sou Lucas Figueiredo e hoje é dia de perguntas e respostas sobre o Campeonato Brasileiro e futebol brasileiro em geral, né? Eu tô aqui com mais um aí jornalista da redação do OneFootball, lá da Alemanha, especialmente Marcos Monteiro. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Lucas. Vamos lá. Vamos ver o que o pessoal preparou pra gente responder aí. Tomara que não seja nada muito polêmico. Então, beleza. Eu vou fazer aqui a primeira pergunta e a primeira é do Nathan Albuquerque dos Santos. Ele perguntou o seguinte: qual é o elenco mais completo e mais incompleto do futebol brasileiro e qual que é o time brasileiro hoje mais preparado para Libertadores? Perguntinha bem fácil essa do Nathan, né? Cara, quando a gente vai analisar os elencos do Brasileirão hoje, ele falou do futebol brasileiro, né? Mas vamos pegar o Brasileirão. Putz, é difícil você não fugir de Flamengo e Palmeiras como os mais bem preparados, né? Se você for falar de time titular, o Flamengo tá acima, é inegável, só olhar o ano de 2019 como é que foi. Agora, se você vai falar de elenco, dos 20 e tantos jogadores de cada que compõem a equipe, cara, Flamengo e Palmeiras, eles estão ali bem acima dos demais, né? Tem o Atlético Mineiro, que tá se reforçando bastante, mas assim, tá montando um time forte, né? De um time para um elenco, tem uma distância boa ali pro Atlético ainda conseguir trabalhar. Então eu diria que os mais fortes do futebol brasileiro hoje são Flamengo e Palmeiras mesmo. Agora, olhando pro mais, ele falou incompleto, né? Eu não vou dizer incompleto, vou falar menos preparado. Cara, eu diria que o Atlético Goianiense vai sofrer um pouco nessa Série A desse ano. Os caras se classificaram, se eu não me engano, na última rodada da Série B ano passado para subir, né? Subiram em quarto lugar. Eu dei uma olhada, na última Série B, cara, eles tiveram mais empates do que vitórias, né? Então, assim, é um time que na Série B eles já batalharam um pouco. E de lá para cá, eles anunciaram um reforço só, que foi um volante do Grêmio, o Matheus Friso, de 20 e poucos anos, 21, 22. Assim, inquestionável, é um bom jogador, mas é um reforço, né? Para um time que já estava capenga no passado. Então, o Atlético Goianiense, para mim, tem o elenco mais fraco desse ano na Série A. E o time mais preparado para Libertadores... cara, é o Flamengo, né? Atual campeão, os caras mantiveram a base, contrataram um jogador, seguraram Jesus. Vai ser difícil bater o Flamengo esse ano de novo, né? Eu acho que vou adicionar ainda duas perguntinhas aí à pergunta dele. Vou colocar uma opinião minha, lógico. O Santos, entre os grandes, eu acho que o Santos é o menos preparado. Falando só entre os grandes, né? Lógico que, como o Campeonato Brasileiro como um todo, o Santos não é um candidato a ser rebaixado e é um dos candidatos ainda a ficar entre os 10 primeiros. Mas pensando nos times que estavam muito bem no ano passado, o Santos foi vice-colocado do Brasileiro, acho que o Santos é o que tem uma tendência a perder mais posições, porque ele perdeu muito jogador, perdeu o treinador e não fez grandes contratações ou contratações relevantes aí para reforçar esse elenco, né? O Santos, eu concordo com você, eu acho que dos grandes ali da Série A é um dos que vai sofrer mais, eles realmente têm um elenco mais fragilizado. O Santos tem um problema político muito forte, né? E isso atrapalha, isso reflete dentro de campo, reflete nas contratações. O treinador chegou e não emplacou do jeito que era esperado, ele está ainda patinando para conseguir demonstrar o trabalho dele. Entre os grandes, eu concordo com você, eu acho que o Santos é o que tem o elenco mais fraco ali. Bom, vamos para a segunda pergunta aqui agora. Eu gostei do nome do usuário que fez essa pergunta para a gente, o Guardanapo Musculoso. Bom, a pergunta dele é a seguinte: o empréstimo de Caio Henrique no Grêmio acabou, quem pode substituí-lo? Está no próprio elenco gremista essa pessoa? Então, essa saída do Caio Henrique, ela tem dois lados a se observar, né? Primeiro, óbvio, o lado negativo, que o Caio Henrique chegou muito bem, assim, apesar de só ter feito 5 jogos, ele encaixou muito bem no time. É difícil um jogador chegar já muito bem, né? Rendendo. Mas ela tem um lado positivo, que é a economia, que o Grêmio vai economizar. Ele tinha um acordo de possibilidade de compra aí de quase 5 milhões de reais, então é algo que, assim, pelo menos é uma economia aí que o Grêmio faz, né? A questão de substituir, foi até cotado alguns jogadores para o Grêmio correr atrás, jogadores do Fluminense, que o Fluminense tem uma dívida com o Grêmio, então o Marlon do Fluminense, que era inclusive o reserva do Caio Henrique, né? Mas eu vejo
A melhor opção para o Grêmio é voltar com o Cortez, né? O Cortez, apesar de não ser um jogador novo, ele é um jogador que mantém, ele é regular, ele tem um bom rendimento ainda. Não é um super craque, mas a gente tem que analisar também o contexto financeiro que ocorre hoje em dia no Brasil na questão de pós-pandemia, né? Você não pode... Só o Atlético Mineiro atualmente está ousando muito e fazendo grandes contratações. E eu não sei se é a melhor opção para o Grêmio fazer grandes contratações. Além do Cortez, ainda tem 2 jogadores de base que estão subindo agora para o profissional, que podem ser opção para o time titular. E eu acho que vai estar realmente, como ele mesmo disse, a opção vai ser dentro do próprio elenco mesmo. Eu diria também que se o Grêmio for olhar para o mercado para substituir o Caio Henrique, ele vai ter que olhar para fora do Brasil, né? Porque lateral esquerdo hoje, em um bom nível para ser comprado dentro do futebol brasileiro, é difícil citar um nome. Até porque a gente pega um exemplo, o Palmeiras estava com uma situação parecida, tinha uma deficiência no setor da lateral esquerda e foi até o Uruguai trazer o Matias Vinha no começo do ano. Justamente porque não tem opção dentro do Brasil nessa posição. Isso se reflete até mesmo na seleção brasileira, né? Agora que estão investindo mais no Renan Lodge, que está se destacando um pouco na Espanha, mas assim, faltam opções na lateral do Brasil, né? Então o Grêmio vai ter que trabalhar bem os meninos da base, mas se quiser comprar vai ter que ir para fora do Brasil. Vamos para a próxima pergunta. Sair do Sul, vamos voltar aqui para São Paulo. O Guilherme Henrique Alves de Oliveira perguntou o seguinte: o Bozelli tem espaço no time titular do Corinthians com o Jô de volta ao clube? Difícil, né? Difícil o Bozelli continuar com espaço ali. Bem da verdade é que desde que chegou ele já não teve muito um espaço cativo, né, no time titular, ele ficou alternando ali, indas e vindas. Alguns jogos ele não era nem mesmo relacionado, então vai ser difícil. O Jô chega como a grande contratação. Difícil acreditar que o Corinthians vai fazer alguma contratação maior do que o Jô, para falar a verdade, porque sabe-se que a crise financeira em Itaquera é grande. Então, assim, agora a disputa entre Bozelli e Jô tá totalmente do lado do Jô, né? O Bozelli vai ter que mostrar muito serviço no treino para poder conseguir o espaço dele ali de novo. Basicamente, ele vai ter que jogar tudo que ele ainda não jogou no Corinthians, né? Então, apesar dele ser o artilheiro do Corinthians no Paulista esse ano, né? Tem 5 gols. Depois do Bozelli, daí já vem o Luan com 2, então tem uma diferença ali, né? Ainda assim, esses gols não refletem o bom futebol que se esperava do Bozelli. Então o espaço dele está bem ameaçado agora com a volta do Jô. Eu acho que o grande trunfo do Bozelli é que o Jô tá há quase 8, 9 meses sem jogar, né? Então talvez ele tenha um período de adaptação que deu uma chance que o Bozelli não aproveitou até agora, mas deu uma chance ainda para o Bozelli mostrar futebol e quem sabe brigar por uma titularidade. Eu não acho que o Corinthians vai renovar com o Bozelli, o contrato dele acaba em 2021, acho que o Corinthians não planeja uma renovação, mas ele vai ter esse período aí, o Jô até se adaptar, etc. Porque o Jô é um pedido especial, o Thiago Nunes pediu a contratação do Jô, né? Então não faria sentido ele pedir essa contratação e não colocar o Jô para jogar, né? O pessoal anda estudando muito, será que os dois conseguem jogar juntos? Porque Bozelli pode fazer uma função aí não de centroavante, fazer um segundo atacante, mas eu acho difícil, né? São jogadores mais parecidos, assim, né? É difícil, são centroavantes, né, os dois. Você contratou o Jô para jogar de 9 e o Bozelli também para jogar de 9, né? Então, se você quiser jogar com os dois, ou você vai mudar o esquema ou você vai adaptar um desses dois em uma posição diferente. E eu não acho que é isso que o Thiago Nunes quer fazer, né? Então, realmente, isso que você falou do período de adaptação do Jô, ele é verdade, né? Em um ponto, o jogador vai precisar de um tempo para se adaptar. Apesar dele conhecer bem o futebol brasileiro, ele está voltando agora de um período no exterior, então tem aí esse período de adaptação. Mas assim, o futebol tá parado, né? Então, pode ser que acabe que essa vantagem não seja tão grande assim pro Bozelli, porque sabe-se lá quando é que vai voltar o futebol. O Paulista dizem que os times voltam agora no começo de julho ao treinamento, os jogos voltam segunda, terceira semana de julho, então até aí já foi um mês. Talvez seja período suficiente para o Jô conseguir o entrosamento no time, voltar na melhor forma física, então é complicado, a situação para o Bozelli não tá fácil. Vamos para a pergunta do Daniel Dávila aí, ele perguntou o seguinte: qual foi a melhor escalação de um time no Brasil na década passada, tirando o Flamengo de 2019?
Eu achei interessante essa pergunta, né? Porque ela cria ela tira todo esse estigma que o pessoal colocou em cima do Flamengo, pelo menos, pra gente ter essa liberdade de falar dos outros times. Porque se for falar do melhor time da década e não excluir o Flamengo, é natural que o pessoal vá colocar o Flamengo como melhor, até pela proximidade. 2019 tá ali, é mais fácil de lembrar o que aconteceu ano passado do que aconteceu no começo da década. Mas, tirando o Flamengo, então, dessa análise, ainda assim é difícil, né? Porque nós tivemos grandes clubes, grandes times ali na década de 2010 até 2019. Eu acho que vale citar o Corinthians campeão mundial, né? O Corinthians do Tite, 2011, 2012, que tinha um time... Era difícil bater aquele time. Era difícil. O esquema do Tite era muito bem construído, defensivamente era muito forte, então aquele time era muito bom. Além daquele time de 2012, eu acho que o segundo grande destaque da década para mim seria o Grêmio de 2016, que você tinha Everton, Luan e Pedro Rocha, todos jogando ali altíssimo nível na frente. Luan foi eleito o craque da América, então também foi uma equipe muito, muito forte. Entre essas duas, se tivesse que escolher uma, que foi o que o Daniel Dávila ali perguntou, eu ficaria com o Corinthians 2012, porque ganhou muito, né? Ganhou tudo, praticamente. Tudo que disputou ganhou. Ganhou Brasileirão, Libertadores, Mundial, ganhou Recopa. Então, para mim, tirando o Flamengo de 2019, o Corinthians 2012 seria o grande destaque da década. Também ali com aquela atençãozinha pro Grêmio, igual a gente falou, mas o Corinthians 2012 estava à frente. Eu acho que a maior diferença, se você olhar individualmente, entre os dois times que você citou, faria muito mais sentido para mim escolher o Grêmio. Eu olho assim, o Grêmio tem jogadores que jogam um jeito mais bonito de assistir, etc. Só que o time do Corinthians de 2012, como assim, olhando o time como o que o Tite montou, o esquema do Tite em si, eu acho ele um time melhor. É um time, se você olhar o time como um time mesmo, como uma equipe, é um time que bate de frente com o Flamengo de 2019, por exemplo. Como um conjunto, né? Se você olha individualmente, não chega nem perto, mas o que eles foram capazes de fazer, como eles foram capazes de render em campo, eu acho que é uma coisa que tem que ter seu mérito, né? O que o Tite fez ali tem o mérito dele. Com certeza. Eu acho que se fosse ter uma partida entre o Corinthians 2012 e o Flamengo 2019, é o tipo de jogo que não tem como você prever qual seria o resultado, né? Porque são duas equipes muito fortes, né? Então, acho que é isso que você falou mesmo. Vamos fechar aqui, então, com a pergunta do Gustavo Majolo. Já peço desculpas se estiver pronunciando errado o teu sobrenome, Gustavo. Mas a pergunta é o seguinte: qual é o melhor gringo da história do Brasileirão? E qual é o melhor atualmente? Olha, melhor gringo da história do Brasileirão é uma pergunta bem complicada, né? Eu vou me limitar aí o que eu acompanhei mais frequente, que é da década de 90 em diante, assim, de 1990 pra frente. A gente tem, por exemplo, o Gamarra, que fez muito por vários clubes diferentes, ganhou 4 bolas de prata, inclusive é o estrangeiro com mais bolas de prata na história do futebol brasileiro. A gente tem o Petkovic, que é o jogador com mais gols, é um estrangeiro com mais gols em campeonatos brasileiros. A gente tem, e como ele disse, assim, melhor atualmente é muito mais fácil. Apesar de Soteldo estar jogando muita bola, apesar de você ter Guerreiro começando aí realmente recuperar o seu bom momento, eu colocaria o Arrascaeta hoje como o melhor gringo jogando no futebol brasileiro. Agora, historicamente, cara, isso é uma pergunta que eu vou arregar, eu não sei responder, cara. Eu colocaria o Gamarra, mas pelo que eu assisti, mas tem muito nome. Você tem o próprio Guerreiro no Corinthians, você tem Valdívia no Palmeiras, você tem, na década de 70, tem o Figueroa jogando pelo Internacional, que também ganhou um monte de bola de prata. Então, assim, é muito complicado você falar quem foi o melhor. Depende da posição, depende do estilo que você gosta. Eu vou colocar, mais representativo pra mim foi o Gamarra. Na história, hoje em dia, o Arrascaeta. O que você acha? Eu acho que o histórico é difícil fazer essa análise mesmo, porque é muita coisa envolvida, né? Primeira pergunta, qual critério que vai ser usado, né? Então, tem muita coisa que a gente tem que ver. Agora, falando assim, rapidinho, o Gamarra, que nem você citou, o Petkovic, não tem como não citar esses dois. Eu colocaria ainda o Arce. O Arce fez história no Grêmio e no Palmeiras do Felipão, né? Os dois. Então, na década de 90, foi difícil um lateral que tenha jogado tanto tempo em alto nível no futebol brasileiro quanto o Arce jogou. E se você vai mais para trás na história ainda, na década de 70, você falou do Figueroa, a gente poderia falar ainda o Andrada, goleiro do Vasco, que ficou
7, 8 temporadas no Vasco, jogando muito bem, foi muito importante. Então, assim, realmente, questão histórica, a gente pode citar nomes, mas eleger um só é uma certa injustiça. Na atualidade, eu concordo com você que é o Arrascaeta. O cara tá jogando muito, jogou muito no Flamengo em 2019. Difícil, eu não consigo lembrar de um outro gringo atualmente no futebol brasileiro que esteja num nível tão alto quanto tá o Arrascaeta. Bem, muito obrigado, Marcos, pela participação, por topar aí a conversa. Espero a gente bater esse papo de novo. Bom, obrigado vocês pelo convite. Bom, espero participar mais vezes também. Sempre que precisar, só passa uma ligação aqui para Berlim, a gente está na tela. Não deixa de baixar o aplicativo, acompanha lá as principais notícias, você consegue ver no OneFootball. E lógico, se você gostou do tipo de vídeo, você deixa o like aí. Não esquece de mandar sempre a pergunta aí, pode escrever nos comentários ou vai na comunidade que a gente posta lá. Quando a gente vai lançar esse tipo de vídeo, você coloca a perguntinha aí que a gente tenta escolher o máximo do número de perguntas possível. Muito obrigado a você e até a próxima.